Demanda contratada versus registrada. O consumidor de alta tensão define contratualmente quanto demandará de energia mensalmente, ou seja, ele informa quanto será a demanda elétrica em quilowatts de sua instalação. Isso é feito para que o sistema elétrico brasileiro saiba quanto necessitará ser gerado de energia nacionalmente. Portanto, não é interessante que você contrate uma determinada demanda e exceda o que contratou, ou não utilize tudo que contratou. Por isso, denominamos demanda contratada como aquilo que você disse à distribuidora de energia elétrica que precisava, e demanda registrada é o que você efetivamente demandou. Assim como uma operadora de telefonia, existem planos mais interessantes para aqueles clientes que demandam mais e planos interessantes para aqueles clientes que demandam menos, isso também você vai aprender aqui. Mas o mais importante é que a demanda registrada seja igual ou muito parecida com a demanda contratada. Eu vou explicar por quê. A medida de demanda funciona como um tacógrafo de um veículo. Ele mede a todo instante quais são as potências requeridas. Porém, é a maior potência do mês que a distribuidora de energia utilizará para efetuar a cobrança da demanda elétrica. Não importa se você requereu todos os dias 500 kW de potência e no último dia requereu 1.800 kW. Você será cobrado por 1.800 kW. É muito importante um cálculo bem feito na hora de definir quanto precisará demandar, pois sempre será faturado a maior demanda. Então, caso tenha contratado 100 kW de demanda e tiver gasto apenas 60, será cobrado por 100. E se tivesse gasto 120, seria cobrado por 120. E tem mais, o preço do quilowatt ultrapassado é bem maior do que o preço do quilowatt contratado. É uma espécie de punição, tanto para quem contrata mais do que precisa, pois terá que pagar por aquilo que não utilizou, como para quem demanda mais do que contratou, pois o valor do quilowatt de ultrapassagem é superior ao convencional. Existe uma tolerância de 5% para os clientes pertencentes ao grupo A3 e A4. Isso significa que, até a tolerância permitida, o cliente não será punido. Ele não pagará mais caro pelo quilowatt ultrapassado. Mas isso é só se ele não ultrapassar a tolerância, pois caso ele ultrapasse, ele pagará mais caro por todos os quilowatts ultrapassados da demanda contratada, e não somente pelo que ele ultrapassou da tolerância. Então fica atento, pagar o mesmo preço do quilowatt contratado pelo quilowatt ultrapassado é só se não ultrapassar a tolerância. Se ultrapassar, você perde essa facilidade. Se voltarmos a analisar o gráfico de demanda, ficará mais fácil entender o que o fator de carga nos diz. Repare que a demanda média mostra como seria a nossa demanda ideal, e estes espaços vazios, entre a demanda média e máxima, mostram que pagaremos o valor maior, mesmo não utilizando essa carga todo o tempo. O ideal é distribuir estas partes sobressalentes para que o gráfico se torne linear. Para ratificar a diferença entre demanda e consumo, tomemos um exemplo. Vejamos as instalações de uma determinada empresa. A energia elétrica que chega passa antes pelo medidor e depois segue para alimentar dois equipamentos instalados. O equipamento 1 tem potência de 100 watts, enquanto o equipamento 2 tem potência de 200 watts. Vejamos a primeira situação. O equipamento 1 funcionou durante 200 horas num mês e o equipamento 2 ficou parado. Para calcularmos o consumo, pegamos o único equipamento que foi utilizado e multiplicamos a sua potência pela quantidade de horas. 100 watts vezes 200 horas, chegamos a 20.000 watts-hora. Dividindo por 1.000, teremos 20 kWh. E a demanda? Bem, como a maior potência utilizada foi de 100 watts, então a demanda foi de 100 watts. Vamos a outra situação. O equipamento 1 ficou ligado durante 200 horas e o equipamento 2 ficou ligado durante 100 horas. Porém, parte dessas 100 horas, o equipamento 2 estava funcionando junto com o equipamento 1. Como o número de horas do equipamento 1 não mudou, já sabemos que o consumo dele é 20 kWh. Agora vamos calcular
o consumo do equipamento 2. Novamente, multiplicaremos a potência do aparelho pelo número de horas que ele ficou ligado e dividimos o resultado por 1000, chegando a exatos 20 kWh. Somando o consumo de um aparelho ao consumo do outro, saberemos que o consumo total foi de 40 kWh. Mas e a demanda? Analisando a situação dada, vemos que ora o equipamento 1 estava ligado sozinho, portanto com potência de 100 watts, ora o equipamento 2 estava funcionando sozinho, com potência de 200 watts. E ora ambos estavam ligados, com potência total de 300 watts. Como sabemos que a maior potência registrada é a que será válida, então a demanda da segunda hipótese será de 300 watts. E se tivéssemos uma terceira situação? Imagine que nesta terceira situação, os equipamentos 1 e 2 funcionaram com o mesmo horário da situação anterior, porém, eles não funcionaram ao mesmo tempo. Quanto seria o nosso consumo e quanto seria a nossa demanda? O consumo, obviamente, não mudou. Continuamos funcionando um equipamento durante 200 horas e o outro durante 100 horas. Portanto, nosso consumo continuará sendo 40 kWh. Já a nossa demanda mudou, pois o máximo de potência que solicitamos de energia foi 200 watts, pois em nenhum momento as duas máquinas funcionaram juntas. Quando gerenciamos nossas instalações, como nesse exemplo, podemos reduzir o valor da nossa fatura. Isso é gestão da conta de energia.